Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Que eu vou considerar vão ser uns dos mais simples ao qual essa análise se aplica, e, em particular, o espaço de sistemas dinâmicos desse mesmo tipo vai ter dimensão finita. Então, a gente vai poder calcular as coisas de maneira muito mais explícita do que o caso geral, que são legitimamente não lineares. Então, como motivação e, eventualmente, chegar lá, eu vou considerar essa possibilidade aqui. Você está considerando um sistema que é um polígono regular, por exemplo. Então, isso aqui vai ser imaginado como um pentágono regular. Ok. E você considera a dinâmica bem simples de você enviar um ponto até fazer uma trajetória dentro do polígono linear, é o chamado bilhar, né? Que vai até chegar na fronteira, e quando chega na fronteira ele se reflete elasticamente. Então, uma dinâmica basicamente assim, etc. Então, você tem essa vai ser a definição do sistema dinâmico. Você chega em qualquer órbita aqui, você parte numa certa direção e você reflete. Então, isso aqui pode ser, é um sistema particularmente simples, certo? Você escolheu uma mesa de bilhar, isso aqui é chamada mesa do bilhar, e o bilhar é esse sistema dinâmico aqui, que é esse fluxo bem definido. Esses são casos particularmente simples de serem analisados. Em geral, um bilhar, como numa mesa em geral, poderia ser uma coisa assim, etc. O espaço de fase desse bilhar, em geral, é uma coisa de dimensão 3. Se você tiver um bilhar plano, né? Porque aqui você tem a posição que você tem, que tem 2 dimensões, você está no plano, e você tem a direção que você está percorrendo. Então, aqui você ganha mais uma dimensão. Você imagina que você está sempre com velocidade 1. Então, o seu espaço de fase tem dimensão 3D, é o espaço tangente unitário à sua mesa de bilhar. No caso, vai ser esse polígono aqui. Só que, no caso particularmente simples que a gente está considerando, a dinâmica, de fato, acaba se passando em coisas de dimensão 2. Então, tem uma redução automática na dimensão, que vem do fato que, quando você está considerando essa reflexão, a partícula se desloca e se reflete aqui. Tem uma mudança de ângulo que é criada por essa reflexão. E as reflexões que você está fazendo são as reflexões em torno do bordo desse pentágono. Tem 5 reflexões que você pode considerar. Ou, mais precisamente, são a reflexão no ângulo, essa daqui, né? Você faz a reflexão sobre a normal a esse bordo. Então, são esse grupo de reflexões que é fácil ver que, no caso de um polígono regular, o grupo de reflexões que aparece é um grupo finito. Então, você vai ter um grupo finito que agindo sobre os ângulos. Sobre as direções. Então, na verdade, você não consegue misturar as direções, completamente as direções. O seu espaço de fase ele se quebra nas órbitas desse grupo finito. Então, basicamente, você vai considerar a posição vezes a órbita, uma órbita, assim, pelo grupo. Então, isso aqui vai te dar, isso aqui é uma coisa discreta. Então, você vai ter coisas de dimensão 2 que vão estar folheando o seu espaço de dimensão 3. Então, você tem esse espaço tangente unitário ao polígono, de dimensão 3, e ele é folheado por essas coisas de dimensão 2, então vai ser folheado por superfícies. Então, você tem uma folheação invariante por superfícies. E é nessa superfície, então, que você pode restringir a sua consideração e perguntar o que vai acontecer. Bom, então, é sobre a análise desses
sistemas que... Então, o que eu quero chegar é que esses sistemas pertencem a uma classe maior de sistemas que podem ser analisados através de operadores de normalização. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esses sistemas antes de entrar na conexão com o operador de normalização. Vamos calcular, para não ficar muito abstrato, um caso particularmente simples. Esse aqui era o pentágono regular. Você poderia ter considerado um triângulo equilátero, por exemplo, ou mais simplesmente ainda, um quadrado. O triângulo vai ser muito parecido com o quadrado. Se você fizer... Esse aqui vai dar um bilhar muito simples. Alguma coisa desse gênero. Você, basicamente, para você calcular esse bilhar, você faz as reflexões. Ao invés de ficar andando na mesma mesa e mudando a direção toda hora, você reflete o seu quadrado do lado, quando você chega aqui, e você pode considerar aqui. Você está identificando esse quadrado com esse quadrado por essa reflexão, e agora você não precisa mais mudar a direção. Você continua por esse quadrado, e depois, para continuar, você considera outra reflexão desse quadrado, e por aí vai. E agora você vai estar tendo simplesmente a órbita de uma direção, simplesmente uma direção no plano, que está se afastando, com velocidade 1, e ela está percorrendo, basicamente, toda essa como é que diz em português? Esse ladrilhamento, talvez, do plano por esses quadrados, esse ladrilhamento regular, e você está olhando mais ou menos onde você está sobre esses quadrados, que você pode, então, todos identificar o seu quadrado original, para você chegar no seu espaço original. Mas, basicamente, você está olhando como é que percorre uma direção ao acaso aqui sobre com relação a esse ladrilhamento. Ou, então, sobre essa rede. Então, você tem a rede, por exemplo. Você tem basicamente um Z2 aqui, se você considerar todo o ladrilhamento. E você está olhando aqui a descrição aqui. Você teria uma outra direção que partiria, e aí você estaria fazendo outra coisa. E aí você vai ver rapidamente que nesse caso aqui vai ter dois casos que vão ser interessantes. Você vai ter o caso, digamos, racional, que se esse ângulo aqui for racional, então a sua órbita ela vai ser periódica. Então, essa órbita aqui, quando você fizer a identificação, vai cair exatamente nela mesma. Módulo Z2 vai ser periódica. E o caso geral vai ser uma órbita mais geral, vai ser o caso irracional, onde essa órbita vai ser equidistribuída nesse negócio. Então, bom, eu deveria ter falado isso, mas quando você tirar o quociente, então você passa o quociente, você obtém um toro, e você vai ter uma dinâmica nesse toro, simplesmente, que vai ser ou racional ou irracional. Então, bastante simples. Então, você vai ter toda a órbita periódica. E, no outro caso, toda a órbita se equidistribui. Você tem equidistribuição. Então, que é uma propriedade desejada. É longe de ser... pelo menos você consegue... A equidistribuição te permite substituir pelo menos as médias... Você não tem nenhuma propriedade como independência ou coisa do gênero, mas você sabe que pelo menos você tem a lei dos grandes números sendo satisfeita. É a primeira coisa que você tenta provar quando você tenta fazer uma análise, quando você tenta fazer a teoria ergódica de um sistema dinâmico. É obter a lei dos grandes números em algum sentido. Então, você tem esse caso. E o caso, por exemplo, do triângulo vai ser bastante parecido, porque quando você começar a fazer as reflexões, você consegue, de novo, um ladrilhamento do plano. Então, você vai ter simplesmente um ladrilhamento do plano, que vai ser um pouco torto com relação ao ladrilhamento que você tinha antes pelos quadrados, mas é quase a mesma coisa. Você só fez uma pequena modificação. E esses ladrilhamentos podem ser tornados equivalentes. Então, você vai ter um outro látice. Então, você tem gama. Vai ser esse látice aqui, triangular aqui. Látice, rede, talvez. Em R2. E você vai ter, de novo, a dinâmica de vai ser uma coisa linear sobre esse R2 sobre gama, que vai ser, de novo, um toro. E
você vai ter basicamente a mesma situação. É simplesmente você, nas coordenadas que você está aqui, esse toro parece um pouco mais tortinho com relação ao outro. Vai ser uma coisa parecida ainda se você começar com uma coisa que seja o hexágono. Se você começa a fazer essas reflexões aqui com o hexágono, você provavelmente vai chegar a um ladrilhamento do plano. E são os únicos 3 casos que vão dar origem a isso. Nesses 3 casos, você obtém um ladrilhamento do plano, e quando você passa ao quociente para obter onde é que essas órbitas estão como é que são essas superfícies que aparecem aqui, você vai obter toros. E você vai ter essas dinâmicas simples no toro, que vão cair nesses casos irracional contra irracional, e não tem muito a ser dito. Bom, não tem muito a ser dito. Você pode dizer coisas extremamente precisas se você perguntar questões mais complicadas. Você pode perguntar, a análise aqui pode levar a questões bem precisas sobre frações contínuas, etc., que eu não vou discutir nesse momento. Discuto. Não, talvez aqui ainda está muito é muito forçado colocar a renormalização nesse momento do negócio. Bom, mas agora se você considerar, por exemplo, o polígono, o pentágono regular, ele não vai ladrilhar, né? Então, n igual a 5 não dá um ladrilhamento. E você pode, a superfície que você pode obter, módulo, digamos, recobrimentos finitos desnecessários, ela pode ser obtida fazendo uma reflexão aqui, uma única reflexão, e fazendo, e colando lados opostos aqui por translações. É um pouco mais econômico que fazer a coisa aqui. Então, basicamente, você tem uma órbita que está indo por aqui, ela chega aqui, você identifica esse lado com esse lado por translação, então ele saiu daqui, ela continua nessa direção, agora veio aqui, identifico aqui, ela vem aqui, ela sai aqui, etc. Então você faz a órbita, tendo uma órbita nesse bilhar, pode ser analisada através da órbita nessa superfície que é obtida por essas identificações, que te dá uma superfície que é assim, de gênero 2, que é bastante simples. Eu digo, topologicamente é bem claro o que é. Ela também tem uma estrutura adicional que é interessante considerar. Ok. Agora, uma maneira de analisar esse tipo de transformação, agora, reduzindo a dimensão ainda mais uma vez, é você considerar Então, aqui você vai ter uma transformação aqui, que são as órbitas do seu fluxo, e você pode pegar uma transversal aqui, que seria uma seção de Poincaré, digamos, uma pequena horizontal nesse bilhar. Digamos, podemos supor, a menos de virar um pouco esse pentágono e o seu parceiro, que essa órbita aqui está na direção vertical. Você pode transferir as coordenadas do plano, que é a noção de direção vertical, horizontal, etc., para essa superfície. Isso aqui é chamado uma superfície de translação. Porque ela é obtida a partir de um domínio no plano, fazendo colagens que são translações. Então, você pode pegar essa estrutura, uma estrutura que é invariante por translações no plano, e colocá-la aqui. Então, você tem em particular a noção do que é o norte, sul, leste, oeste, noroeste, etc. Então, você tem a noção de todas essas coisas aqui. Você pode olhar, por exemplo, para a direção vertical, que é o que a gente, depois de dar uma rodada, você pode sempre supor que as coisas são verticais. Você pega um segmento horizontal aqui, e você simplesmente está olhando a dinâmica quando ela volta até o sistema, a esse segmento horizontal. Então, tipicamente, isso aqui vem aqui, faz alguma coisa complicada, e acaba voltando. E agora você vai ter uma dinâmica simplesmente no espaço de dimensão 1. Então, você passa dessa dinâmica que era um fluxo num espaço de dimensão 2 para uma dinâmica num intervalo de dimensão 1, que é particularmente simples. Ela pega... você vai ver que ela vai ter certas descontinuidades que correspondem a quando você parte num vértice aqui. Então, quando você tem uma órbita que está indo por aqui e uma órbita que está vindo muito próxima, elas vão ter futuros bem distintos, porque uma vai aparecer desse lado aqui
e a outra no futuro vai aparecer aqui. Então, elas se separaram radicalmente porque ela tinha esse vértice no meio do caminho. Então, essa transformação que retorna até esse intervalo tem descontinuidades, um certo número pequeno de descontinuidades, digamos 4.